Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é dia de resenha e a gente vai falar dessa obra aqui, Poe em Casa, de Michel Rabagliati. Essa edição é uma edição que foi lançada pela Comic Zone e o acabamento editorial está excelente. Ela é muito boa, muito boa. A textura é boa, a aparência é boa, é, o efeito colinérgico que ela traz na aquisição, né? Faz bem quando a gente adquire, né? Pega alguma coisa que tem um, que tem um certo prazer em ter sido feito. Essa aqui é a sobrecapa. E, cara, essa é uma autobiografia. Vem marcador de página. Uma autobiografia de um quadrinista, é isso mesmo. E assim, cara, essa obra é meu número, pra ser sincero. E aí, eu vou te falar por quê. Ela é um tratamento, né? É um tratamento do autor para que ele possa se amparar, né? Amparar as suas, acredito eu, todas a sua história, né? Para ele conseguir olhar de cima e se redescobrir, né? No que ele conta. E essa capa aqui, ó, vocês podem perceber que ela tem basicamente tudo, né? A estratégia narrativa que o autor utiliza é quase que você participa com ele do seu dia a dia, da sua rotina. E aí você vai conhecendo, né? Vai frequentando quadro a quadro e vai conhecendo compassivamente a sua rotina e o seu ideal de vida, né? E ele utiliza muito bem a percepção. A percepção nos pontos, nos fractais, que ele invoca uma certa tensão a partir da disposição sensitiva, colocando em evidência aspectos que colaboram com o nosso dia a dia, mas a gente acha meio que simplórios, né? São coisas muito simples que ele explora. E aí esse é o meu número, né? Eu gosto muito de trabalhar as percepções das coisas simples, porque eu acredito que as coisas simples, elas são trampolins, né? São instrumentos para a gente poder abrir as portas. E aí, essa é a porta que ele utiliza, a portaria que ele utiliza bem no início. E aqui vocês já podem perceber o retrato de uma árvore, mas essa árvore ela tá meio esquisita, né? Ela tá com uma certa insolação de um lado e do outro lado ela aparentemente parece que está tranquila. E o que seria essa árvore então? Bom, desenvolvendo então
a leitura, a gente vai entendendo a relatividade sensitiva, né? As razões sensitivas que o autor vai se desmontando, contando a sua vida. E aí ele fala dos seus aspectos cotidianos mesmo, né? Da sua ida ao supermercado, dos preços dos produtos, das rasuras cotidianas do seu bairro, né? Coisas assim que quando a gente está bem impulsionado, bem sedimentado, a gente geralmente perde. Isso aqui é coisa de adolescente, não, de criança virando adulta e alguma coisa nesse sentido. Então existe uma certa passagem, né? Esse autor, ele aos poucos ele vai revelando, né? E revelando o quê? Revelando as suas percepções dos acontecimentos que ele tem na sua memória e que ele cumprimenta quando ele está basicamente só. Mas assim, por que tá acontecendo toda essa transparência nos quadros? Qual que é o motivo dessa transparência? E aí, pacientemente, ele vai nos apresentando o seu processo, uma certa atipia que está o desmontando em percepção roteira, né? Ele é bem claro aqui que ele tinha um roteiro, só que ele está sendo obrigado a frear. E todo esse destaque para essas relações sensíveis, né, que ele apresenta nos desenhos, e da sua relação para com elas é meio que uma certa atipia desse processo que ele tá tentando se encontrar depois desse divórcio, né? E aí ele fala sobre coisas assim que a ida ao médico, sobre uma certa afronta do vizinho. E aí ele vai expondo os dados que ele tem dessas relações. Ele mostra como é que está o jardim da sua casa, da casa em que ele está vivendo. Ele fala sobre... É ilustrado, né? O seu cotidiano, assim. Fica bem evidenciado, ele não esconde nada, né? E isso eu achei bem corajoso dele. Em um certo momento ele visita o quarto da sua filha, e aí aquela bagunça toda, e a sua filha já tá morando com a esposa, que separou. E bom, o quadrinho ele vai caminhando assim, né? O Paul, ele vai fazendo essa progressão, e ao mesmo tempo que ele vai contando a progressão do seu dia a dia, ele vai remontando, né, entre recordatórios e acontecimentos presentes,
essa sua certa busca por um endireitamento, ou seja, se reencontrar ou reencontrar a parte do ser que era, né, antes de ser casado. Só que isso é difícil, né? E ele vai tentando, e aí ele vai desconstruindo. Ele vai fazendo essa desconstrução. E a gente vai acompanhando essa desconstrução nessas suas idas e vindas. E nesses cuidados, né? Nessa seriedade de sua vida cotidiana, ele mostra que quando ele está nesse seu cotidiano, né, tentando fazer essa operação de descasar esse casamento que aparentemente subliminarmente imantava ele nessas realizações diárias, né, em todas essas atividades diárias que agora ele tem que fazer sozinho, ele vai buscando soluções diminutas, né, para poder se equilibrar frente a essa dor que enaltece, né, e ao mesmo tempo a necessidade de performar-se frente a essas exigências, para poder dizer a si mesmo que está tudo bem e resgatar o ser que era antes do casamento, o ser que era sem precisar. E quando ele fala do seu trabalho quadrinístico, aí sim a pegada já é outra. Vocês podem notar aí que o sorriso dele, né, essa disposição que ele conta, ele tem total controle sobre o que acontece. Porém, das outras coisas ele ainda está na sequela. Bom, e aí uma das soluções que ele encontra é tentar fazer atividade física, né? Começar a fazer coisas novas. E nessa ele também vai destacando certas sensibilidades. Uma delas é esse pássaro aqui. Esse pássaro bem no começo da HQ, ele tem um enquadramento, ele é enquadrado porque ele é como se fosse um olhar do autor para a determinada que ele precisa omitir em si mesmo, né? Então é como se ele estivesse gravando nesse pássaro, nesse encontro com esse pássaro, a sua determinação para se encontrar nessa sua solidão. Agora que ele é um cara divorciado. E aí ele conta das suas realizações quando começou a fazer os quadrinhos, e aí ele fala sobre as fontes que são utilizadas, né? São coisas que ele tem em domínio. Ele é convidado também para dar uma palestra numa escola, porém em alguns casos, né, os alunos eles não muitos alunos eles não estão
eles não conseguem conexão com o Paul, porque realmente o Paul está um pouco desconectado nesse sentido. E é bem entendida. E aí a progressão vai continuando e a sua história vai sendo contada. E aí o drama de acompanhar isso é você, em diversos momentos, se olhar no espelho desse rapaz que desse Paul, que precisa de enfrentar essas diversas situações no seu dia a dia. E aí, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Sobre isso, o que eu vou fazer? Nenhuma dessas ele se vê olhando parceiras na internet. E aí ele começa tem uma certa crítica, né, por conta dos padrões de pessoas que utilizam essas plataformas, né, o que ele encontrou. E aí ele mesmo ele não gostou da experiência de ter entrado na plataforma. A sua filha que já é velha, ela já está em uma fase de pular de etapas, né? A filha dele se encontra na fase de provar para si mesma que é capaz. E aí ela fala com ele que ela vai viajar para outra cidade, e aí ele tá no processo de despedida da filha também. A mãe dele é descoberto que ela tá com câncer e tal. E aí, em um dado momento, mais um acontecimento grande na vida dele vai pelas águas. E aí é uma rotina de adaptação. E como ele é quadrinista, tem um dado momento que ele vai dar autógrafos. Ele vai na feira dar autógrafos. E mostra ele sempre focalizando em pontos bem importantes. Em um dado momento ele leva um certo em um dado momento ele está sentado, e aí ele está num ambiente que tem muitos casais se relacionando, e aí ele sofre bastante. Reparando as mulheres e tal. Tem momentos bem tristes aqui. Não é um quadrinho fácil. Ele tem um momento que ele retoma ao seu passado e sofre esses desesperos dos pesadelos. E aí no outro dia ele tá se despedindo da filha no aeroporto, tá se despedindo da mãe no velório, e quando pensa que não, ele tá sozinho, volta pra casa, tá ele e o cachorrinho, e bom, é basicamente isso, né? Não é uma história fácil, porém o fio da esperança dela é que depois do outono tem a primavera.
E aí ele quer tentar tirar esse aproveito, terminando o quadrinho com esse pensamento de que agora que o outono está acabando, né, essa estação está acabando, é tempo de mudanças, é tempo de organizar as áreas, as celebrações, é tempo de dar novas chances para as pessoas, a vizinhança. É tempo de receber presentes e desses presentes, né, ter paciência e esperança para poder aproveitar um novo começo, né? Acreditar em um novo começo. E é basicamente essa mensagem, né? É uma passagem. Cara, quando o autor ele termina uma obra, ou ele passa a falar sobre algo, um autor ou um ser vivo, qualquer pessoa que fala da sua experiência, ela já está conseguindo impulsos elétricos para poder gerenciar esses retratos do passado e desidratá-los a partir da fala e de se autocontrolar frente a eles. Eu acredito que esse trabalho ele expede isso, né? Essa autobiografia, essa passagem pela vida e por muitos momentos do Michel Rabagliato demonstram que para nós que a vida tem isso mesmo. As coisas podem acontecer de uma hora para outra e a gente ter que ficar desinteirando os motivos para poder fazer os drenos necessários para acreditar, né? Para acreditar nas decisões, porque muitas coisas concorrem quando a gente decide ou está em processo de decisão. O fim é uma decisão, é uma escolha. Porém, superar algumas escolhas levam bastante tempo, né? Inclusive escolhas de que não foram planejadas. E é tempo de planejar. E agora o Paul em casa. A árvore já está crescendo de novo e ele já consegue ficar tranquilo em casa, sem muita desorientação, porque esse quadrinho não mostra, só mostra o passado dele casado, mas imagina, ele mostra tudo no presente, mas fica para nós esse expediente, cara. Como que era antes quando ele era casado? Né? Será que ele tinha todas essas sensibilidades nesse seu percurso? Será que ele reagia assim às coisas? Será que ele faria essas mesmas coisas que ele está fazendo? Eu acredito que não. Eu acho que era muito mais diferente. Porque a filha morava junto, a esposa estava lá, e aí aquela energia dos três dentro da casa deveria sim ser. Acredito que é muito diferente. E aqui a gente está acompanhando essa subtração, esse processo de subtração e amadurecimento. Então é uma obra para se ter em casa.
é um ótimo amigo em diversas circunstâncias. É quadrinho para se presentear, é quadrinho para destemer. E assim, é um drama que é presente no nosso cotidiano. E a gente convive com várias pessoas que estão nesse drama, procurando esse reflorescer, essa primavera. Bom, essa foi a minha indicação de hoje. Esse é um quadrinho que apertou muito meu estômago, meu intestino, soprou muito minha medula, fez muito eu olhar para o meu passado e ter expectativas no presente, nessa progressão. E eu acredito que ele vai fazer algo semelhante com você, né? Se caso você decida lê-lo, adquiri-lo e lê-lo. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou do vídeo, né, dessa minha sugestão, peço que você dê o joinha. E caso já tenha lido esse livro, comente aí deixe aí nos comentários o que você achou dessa obra. Como você vê esse trabalho. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.